Pode começar, doutora. Tá bom, gente, boa noite. Nós vamos começar, então. O tema de hoje vai ser discussão de casos clínicos de oftalmologia pediátrica. A gente agradece a diretoria da SOPERJ, em especial a doutora Kátia, que foi quem criou o grupo de trabalho de oftalmologia pediátrica na SOPERJ. Então, permitiu a gente estar mais junto de vocês. Hoje a gente vai ter apresentação só de casos clínicos. A doutora Suzana, a doutora Bárbara e eu vamos apresentar alguns casos interessantes do nosso dia a dia. Todas nós somos oftalmopediatras, membros do grupo de trabalho de oftalmologia pediátrica da SOPERJ. Doutora Suzana é especialista em estrabismo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat. A gente vai pedir que, durante a apresentação, todos fiquem com o microfone e as câmeras desligadas para não sobrecarregar a plataforma. E agradecer também, além da diretoria, da doutora Kátia, toda a equipe administrativa da SOPERJ, em especial o Diego, que dá todo esse suporte para a gente poder programar esses eventos, esses encontros, então, com os pediatras, tá bom? Nós vamos começar, então, com a doutora Suzana, e as perguntas podem vir pelo chat, e no final da apresentação a gente vai responder, tá bom? Suzana, pode começar, então. Boa noite, deixa eu só organizar aqui a minha... Eita, lá na frente, espera aí. Pronto. É um prazer estar aqui, eu super agradeço esse convite, é uma honra participar desse grupo de trabalho de oftalmologia da SOPERJ. Viviane, obrigada pelo convite. E eu vou tentar falar da forma mais palatável possível, porque nem sempre o pediatra entende um laudo oftalmológico, enfim, eu vou falando de uma forma bem do dia a dia do pediatra mesmo. E eu vou tentando sempre colocar algum tipo de questionamento que a gente sempre tem em relação à oftalmologia pediátrica. Então, o primeiro caso eu venho com essa pergunta. Quando os pais notam o estrabismo, sempre é estrabismo mesmo? Então, vamos começar com esse primeiro caso. Então, esse menininho de 7 meses veio para mim no consultório que a família achava que, quando estava olhando de ladinho, o olho esquerdo desviava. Se vocês olharem, de fato, não tem muito branquinho de olho nesse canto do olho e tem bastante branquinho desse lado. Então, quando a gente olha e bate o olho assim, em especial quando ele está olhando de lado, você pensa, puxa, tem um estrabismo desse olho esquerdo. Mas se a gente olhar, e essa é uma dica importante, a gente tem que observar o ponto luminoso dentro da pupila. Se você olhar, o ponto luminoso está bem no centro da pupila do olho direito e também está bem no centro da pupila do olho esquerdo. Isso quer dizer que, se essa criança está recebendo a informação luminosa, ou seja, as informações visuais estão entrando de forma simétrica nos dois olhos, isso não é um estrabismo verdadeiro nesse momento. O que essa criança vai precisar? Essa criança vai precisar de um exame oftalmológico completo. Essa criança vai precisar de fundo de olho, refração, para que a gente possa realmente dizer que essas pregas epicânticas, e ele tem uma prega epicântica mais acentuada do lado esquerdo do que do lado direito, estão dando essa impressão de estrabismo, mas ele é um estrabismo falso. Uma forma que a gente tem de orientar a família que muitas vezes são as fotos, né? Acho que nessa foto o olho está estrábico. E aí a gente pode orientar tanto essa questão do reflexo luminoso centrado nas duas pupilas, quanto essa forma de levantar a prega epicântica que mostra o escondidinho do olho, que fica ali para a família ficar tranquilizada em relação de que isso, na verdade, não precisa de tratamento, isso não precisa de cirurgia, isso não é um problema, isso é um formato do olho, e a criança, conforme o crescimento, essas pregas vão ficando mais discretas e a aparência do estrabismo vai indo embora, tá? Bom, o estrabismo verdadeiro, ele é sempre cirúrgico? Não. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa criança aqui tem estrabismo? É uma pergunta. Por quê? Se eu olhar, o branquinho do olho aqui está bem simétrico com o branquinho do outro lado. Então, olhando assim, grosso modo, não parece muito que essa criança está estrábica.
mas se de novo for observar o ponto luminoso na pupila, eu vou ver que no olho direito, essa pupila está bem centradinha com a luz, mas no olho esquerdo não. Ela teria que estar aqui nessa região e ela está descentrada, ela está nessa outra região aqui da córnea mais para temporal. Então, é uma criança que veio com 2 anos, que a família também diz que desvia os olhos para dentro de forma intermitente, e geralmente o olho direito, muitas vezes, é de forma alternada, tá? Às vezes é o direito, às vezes é o esquerdo, mas a gente pergunta, e especialmente quando ela está atenta a alguma coisa, quando está assistindo televisão, Galinha Pintadinha, enfim, alguma coisa que ela tem muito interesse. Uma coisa que chama, que a gente pode observar é que a gente está lembrando, é que, de fato, pode alternar. Às vezes é o olho direito e às vezes é o olho esquerdo. E muitas vezes a gente pode ter a impressão de que é o outro olho que a mãe está falando que está desviando. Isso tudo faz parte mesmo, porque o estrabismo, na verdade, ele pode alternar o desvio. Tá bom? A gente, lembrando aqui, eu coloquei assim, essa idade de 2 anos, a gente considera crianças que tenham qualquer alteração na motilidade verdadeira que não devem acontecer após os 4 meses de vida. Então, se tem uma criança com aquela incoordenação muscular, que tanto o olho às vezes vai para fora, às vezes vai para dentro, até os 4 meses, ok, depois disso a gente já considera isso como patológico, tá? E a história familiar vai ajudar nesse caso. Na verdade, o pai era hipermétropo, tinha usado óculos desde criancinha, e essa é uma criança que tem o que a gente chama de esotropia acomodativa. Ou seja, no exame oftalmológico completo, ela revelou 5 graus de hipermetropia, colocou os óculos, e com os óculos, olha lá, centradinhos, 2 reflexos nas 2 pupilas, e tudo certinho depois de 6 semanas desse uso. A gente chama ESO, com S, quando é um endodesvio, quando é um desvio convergente. Tropia é o estrabismo e acomodativa porque ela é relacionada à acomodação desses graus de hipermetropia. Caso 3. O estrabismo que melhora com óculos nunca precisa de cirurgia, ou seja, se sempre eu tiver um óculos, como teve aquela menininha de 2 anos que a gente começou, na idade que normalmente começa a esotropia acomodativa, isso sempre vai ser só o óculos? Não. Existem outros casos, por exemplo, essa menininha com 3 anos, que começou com desvio ocular convergente, aqui o reflexo luminoso centrado na pupila do olho direito e descentrado aqui no olho esquerdo, e que os pais falam que tem um desvio que é convergente, que melhora, que piora quando ela está mais concentrada. Essa é uma esotropia parcialmente acomodativa. Por quê? Na verdade, quando ela coloca o óculos, o olho melhora, mas ainda tem um pouquinho de desvio. Esse pouquinho pode ser tão pouquinho que não fica antiestético. Então, a gente pode ou não optar por uma correção cirúrgica depois dessa correção de óculos. Mas tem que ter muita atenção nesses casos, porque essas crianças têm alto risco de ambliopia. E a gente sabe que metade dos estrabismos, estou falando grosso modo de todos ao mesmo tempo, eles têm associação com ambliopia. E quando a gente não tem binocularidade perfeita, esse risco é maior. Então, a gente sabe que esse olhinho esquerdo aqui está sob risco de ambliopia e isso tem que ser tratado e cuidado com oclusão, com uso dos óculos, com colírio que seja, para a gente poder tratar isso de uma forma adequada para ela desenvolver boa visão nos 2 olhos. Atenção para a ambliopia. O 4º caso é o seguinte: todo estrabismo cirúrgico deve ser operado logo que diagnosticado? Bom, na verdade, naquele caso 3, a gente já viu. Na verdade, não, porque tem alguns estrabismos que são cirúrgicos que você tem que tratar a ambliopia, que você tem que esperar algumas coisas. Esse é um outro tipo de desvio. Esse é um tipo de desvio no menininho, com 3 anos, que os pais veem que, de vez em quando ele está distraído ou quando ele está irritado, um dos olhinhos vai para fora. E, de novo, pode ser um olho ou o outro olho. Eles demoram, às vezes, para ter certeza de que aquele olho realmente estava desviado. Então, às vezes, esse paciente chega até um pouquinho depois para a gente. Então, nesse caso de desvio, a gente só falou de olhos para dentro, agora a gente está falando de olho para fora. Quando a gente tem um olho para fora, esse tipo de estrabismo se chama exo, com X. Para fora, exotropia intermitente, porque tem momentos de visão binocular normal, momentos de alinhamento e momentos que o olho faz o desvio. Esse é um tipo de estrabismo que a gente costuma operar
mais tarde, quando necessário. Antes dos 5 anos, a criança ainda está desenvolvendo muito velozmente a acuidade visual e o sistema visual dela. Então, é um momento que a correção cirúrgica, nesse caso, ela é um pouquinho postergada. Então, a gente usa óculos, a gente bota umas lentes negativas para poder ajudar na convergência, a gente usa oclusão, a gente pode tentar fazer ortótica, mas depois dos 5 anos, se esse desvio estiver incomodando essas crianças, se ela estiver desconfortável com esse desvio, a gente pode, sim, fazer cirurgia. Então, não, cada estrabismo tem a sua idade de operar. Então, por exemplo, a exotropia intermitente, que é esse tipo de desvio, a gente normalmente espera um pouco mais. Existem outros desvios que a gente vai tratar a ambliopia antes, que nem aquele no caso 3 que a gente falou. Existem outros que a gente vai fazer muito precocemente. Existe aquela criança que nasce estrábica, né? Que antes dos 6 meses já faz o estrabismo. A gente opera essa criança até os 2 anos. Então, eu só quis mostrar para vocês, na verdade, até aqui, que existem uma gama de possibilidades de tratamento, desde clínicos e cirúrgicos, e dos cirúrgicos existe uma gama de possibilidades de momentos para que isso aconteça. Bom, essa é uma pergunta muito importante. Qual é a relação entre torcicolo e estrabismo? Torcicolo, que eu quero dizer, na verdade, é posição de cabeça, tá? Então, esse é um caso muito interessante. Um menininho de 1 ano e 6 meses, que desde que começou a sustentar a cabeça, ele inclina. Ele vive com a cabeça entortada. Ele tinha sido encaminhado para o oftalmologista, mas tinha também sido encaminhado para um ortopedista por possibilidade de torcicolo congênito. Quando a mãe foi perguntada, na hora de dormir, essa criança alinha o pescoço. Essa criança não faz o torcicolo quando ela está dormindo. Então, uma dica importante que eu tenho aqui é de que desde que ele começou a sustentar a cabeça, isso aparece. E a segunda dica importante é que essa criança dorme sem torcicolo. Isso é tão importante porque, nesse caso, é uma paresia de quarto nervo, que nervo oblíquo superior, que a criança adota isso como uma necessidade para manter a visão binocular e sem estrabismo. Na hora que ela inclina para o outro lado, aparece um estrabismo. Então, na verdade, essa criança usa essa posição para enxergar melhor. E aí, o procedimento cirúrgico que a gente faz resolve, no oftalmológico, resolve a posição da cabeça e a criança fica com a cabeça reta, sem dificuldade nenhuma e consegue visão binocular com conforto. Isso é importante porque há uns 20 anos atrás, na época de residência, eu já vi criança que tinha cicatriz de cirurgia para torcicolo congênito, que, na verdade, manteve, porque não melhorou com a cirurgia, e, na verdade, tinha uma paresia de quarto nervo craniano, e a gente teve que fazer a cirurgia, e aí, sim, essa criança consertou a posição da cabeça dela, tá? Bom, essa pergunta é muito importante. Preciso sempre encaminhar o paciente com estrabismo para o oftalmologista? Não tem dúvida. Sim, porque às vezes o estrabismo ele pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada no sistema neurológico dessa criança, no sistema visual dessa criança, alguma alteração mais importante que a gente tem que pegar. Então, essa é uma menininha que veio agora na pandemia com o olho desviado para fora e, na verdade, no exame de fundo de olho, ela veio para operar estrabismo, ela não veio porque ela tinha uma queixa de dor de cabeça. Ela veio porque estava estrábica e o desvio estava piorando. Quando eu fui fazer o exame de fundo de olho dessa criança, um edema de papila bilateral, e essa criança está em investigação com o neurologista da causa dessa hipertensão intracraniana. Então, a gente sempre... Tá? Já tive crianças com retinoblastoma, que começaram com estrabismo, crianças com tumor cerebral, criança com algumas questões, tanto oculares quanto neurológicas, que podem se manifestar com desvio. Mais uma pergunta. Alguém já ouviu falar de botox para pele, mas alguém já deve ter ouvido falar de botox também para tratamento de estrabismo. Então, botox serve para estrabismo? Sim, botox tem 2 grandes utilidades em estrabismo. Então, eu vou contar um caso para vocês de uma menininha de 8 meses que há poucos dias estava olhando de lado. E a mãe era profissional de saúde e ela observou o seguinte, ela já chegou para mim dizendo que... Opa, peraí. Que o olhinho dela esquerdo não abduzia, não ia para fora.
Então, quando isso aconteceu, a gente viu que isso era uma paresia de sexto nervo, uma paresia de reto lateral. Fez uma investigação neurológica que foi totalmente negativa, fez ressonância, fez antirressonância, até porque tinha familiar com alteração de aneurisma intracraniano. E nesse caso, a gente fez a injeção da toxina botulínica no reto medial, e isso aqui é um efeito que a gente sabe que dá um colateral. A pálpebra fica mais caída durante uns 20 dias, depois ela volta ao normal. E se vocês observarem nessa imagem aqui, o olho parou de aduzir, ele parou de fazer um movimento para dentro, porque esse músculo foi paralisado pelo Botox. Em posição primária, ela fica bem e ela já está conseguindo fazer aquele movimento da abdução que ela não conseguia mais. Na verdade, quando a gente faz o Botox para pele, para ruga, a gente tem um efeito temporário. Nesse caso aqui, o efeito ele é prolongado por 2 motivos. Um, porque o olho funciona sempre puxando um lado e o outro. Então, a gente tem um músculo que puxa para fora, que é o reto lateral, inervado pelo sexto, e um músculo que puxa o olho para dentro, que é o reto medial, inervado pelo terceiro. Quando a gente tem um desequilíbrio desse cabo de guerra, a gente precisa garantir que quem ficou ainda com a força, ou seja, no caso dessa criança, quem ficou ainda com a força, que foi o que puxa para dentro, ele não vai desenvolver contratura, porque se ele desenvolve isso, o desvio não melhora. E uma outra coisa que a gente também sabe é que esse músculo daqui, ele vai ganhando sarcômero, vai ganhando unidade contrátil quando ele consegue trabalhar sem a oposição do outro que estava entrando em contratura. Então, é um caso que essa criança que tinha essa posição de cabeça, depois essa foto já muito maiorzinha, é perfeita. Então, isso está tudo... a cabeça dela ficou normalizada e a posição dos olhos também. E o último caso clínico que eu vou falar para vocês é um caso clínico de uma criança, um bebezinho que nasceu numa maternidade, e um domingo, ligaram para mim e falaram, Suzana, esse bebê nasceu sem os olhos. Então, quando eu fui examinar o bebê, no primeiro dia de vida, e eu quis botar esse caso aqui para vocês, porque isso é aquelas coisas que a gente consegue, que a gente bate o olho de cara, e depois que você bater uma segunda vez, você já vai reconhecer isso. Tinha aqui, essa grande quimose, esse grande edema aqui, conjuntival, tanto de um lado quanto do outro, que deu essa impressão de que a criança não tinha os olhos, porque ninguém conseguia remover isso e olhar lá por dentro dos olhos. Então, na verdade, o diagnóstico disso daí, a gente chama de eversão palpebral congênita. Essa criança nasceu com as pálpebras evertidas. E quando essas pálpebras estão evertidas, elas fazem como um garroteamento desse tecido que ficou ali da conjuntival, e esse tecido ele não consegue desinchar. Algumas crianças têm mais predisposição para isso, crianças com síndrome de Down, que tem a frouxidão palpebral, enfim. Mas essa criança foi investigada e ela não tinha absolutamente nada. Alguns casos vão precisar de cirurgia, tá? Mas a maioria esmagadora melhora com tratamento clínico, que é salina hipertônica 5%, que a gente fazia na UTI neonatal mesmo, e uma pomada antibiótica para profilaxia. Isso o tempo inteiro, essa salina, para poder ir desinchando, até que isso fica tão desinchadinho que é possível recolocar a pálpebra na posição correta. E essa criança, no dia 1, que era assim, no dia 6, logo depois da gente ter recolocado a pálpebra no lugar, e um mês depois, já perfeitamente normal, sem sequela nenhuma. Então, e a família super, super feliz. Então, as últimas, só assim, umas mensagens de finais para a gente se organizar. Pseudoestrabismo, que é um fácil estrabismo, é muito comum. A gente sabe que muitas vezes vão ser pregas epicânticas, mas na dúvida encaminhe, porque existem algumas alterações oftalmológicas e neurológicas que podem cursar com estrabismo. Esotropia com S é um nome que a gente chama de desvio para dentro, então num laudo de um oftalmologista, quando tiver exo, é para dentro. E exo é o desvio para fora. Uma outra informação importante, o torcicolo pode ser uma manifestação de estrabismo, tanto a inclinação de cabeça quanto a cabeça girada, porque a criança vai evitar as posições do músculo que está parético, que está enfraquecido. Como a gente já falou, o estrabismo pode esconder, sim, uma doença neurológica séria, como hipertensão intracraniana, que a gente falou, tumores e outros.
Muitos estrabismos respondem ao tratamento clínico com óculos, então, muitas vezes, a nossa primeira abordagem é prescrever o óculos e ver a evolução que ele dá para a gente. Então, às vezes, a gente resolve totalmente, como o caso 2 de uma esotropia acomodativa simples. Às vezes, a gente ainda precisa de um tratamento cirúrgico, de muscular, ou a gente precisa ainda de um tratamento para ambliopia. O diagnóstico e o tratamento precoce, se a gente conseguir, durante esse período de grande desenvolvimento visual, a gente vai prevenir a ambliopia. Existem outras formas de tratamento que são, além da ambliopia e do óculos, que são a cirurgia, e como a gente viu, o Botox. Aqui eu lembro também que, além dessas paresias de reto lateral, uma outra boa indicação é em prematuros estrábicos com ângulo variável, que você ora mede um tamanho, ora você mede outro tamanho. Então, esses são as duas grandes indicações do Botox. E a idade para cirurgia vai diferir nos diferentes tipos de estrabismo que a gente tem. Enfim, era isso, e muito obrigada, Viviane. Peço a palavra. Perfeito timing. Vamos aproveitar, Suzana, o que você acha da gente já tirar as dúvidas agora, ver as perguntas, porque acho que encadeia. O que você acha, ao invés de no final? Claro que pode. Tem uma pergunta aqui do Alexandre: qual a causa da paresia do cesto e se é paresia ou paralisia? Tá. Então, assim, na verdade, é uma paresia. A grande maioria dos quadros na diminuição de força de cesto, eles são paresias e não paralisias completas. Essa criança fez uma investigação neurológica para procurar hipertensão intracraniana, tumor, aneurisma, tudo. A mãe profissional de saúde, então, assim, foi muito bem avaliada. E essa criança ficou com uma possibilidade de uma paresia de cesto viral, porque foi logo depois de uma virose que ela teve. Ou vacinal, porque ela também tinha tido um histórico de vacinação naquele mesmo período. Mas a gente não ficou com causa nenhuma, assim, esclarecida mesmo, mas ela ficou ótima e já tem 1 ano que essa criança está bem. Então, isso não voltou. Tá ótimo. Agora, uma pergunta minha. Você usa muito lente negativa na exotropia intermitente? Você ainda faz uso bastante? Como é que... Uso. A lente negativa, bom, primeiro que agora na pandemia eu tenho visto um grande aumento de exotropia intermitente. As crianças estão abusando muito de tela e alguns estrabismos estão mais frequentes. Eu tenho 2 alternativas clínicas para uma criança antes de 5 anos, que são a oclusão, e algumas crianças são muito resistentes à oclusão, e lente negativa. Lente negativa que a gente chama é botar um óculos com um grauzinho de miopia, para a criança ter que fazer aquele esforço acomodativo, que é o mesmo esforço que aquela criança que entra o olho quando ela vê televisão, porque ela tem que vencer o grau. Então, a gente faz uma necessidade dessa criança vencer o grau, e aí sim essa necessidade faz um alinhamento dos olhos. Eu não costumo usar depois dos 7 anos, porque a criança começa a ter dificuldade esse esforço começa a fazer diferença na vida dela. Então, aí a gente já vai diminuindo essa lente negativa para a tendência para tirar mesmo. Tá ótimo. Outra coisa, eu não lembro, essa criança da inversão de pálpebra tinha histórico de ser apresentação de face do parto? Não tinha apresentação de face e não foi um trabalho de parto prolongadíssimo. Também não sei exatamente por que ela nasceu, mas até a boquinha era também bem edemaciada. Não sei se a posição que ela estava, depois ela se organizou. Certo. Porque a boquinha também tinha um edema, né? O lábiozinho. E outra coisa, falando isso que você viu agora na pandemia, uma criança com estrabismo, com hipertensão intracraniana. Eu não sei você, eu tenho visto, no último ano, eu tive muita criança com diagnóstico de pseudotumor cerebral. Também. Com hipertensão intracraniana, e a gente não sabe por quê. E a gente tem tido, assim, a maioria das crianças, eu acho que umas 6 ou 7 no último ano, muitas sem o biotipo, sem o perfil que você espera, e acho que uma tinha uma alteração, se eu não me engano, era da ferritina, alguma coisa que poderia considerar a hipertensão intracraniana secundária. Os outros ficaram com hipertensão idiopática. E alguns, o diagnóstico é assim, questão de embaçamento visual, estava com uma cefaleia prolongada, quando chega no oftalmo para ver,
tem edema de nervo óptico, aí você encaminha para a investigação. Então, é importante, né, que lembrem que nesses casos de queixas oftalmológicas, o encaminhamento seja rápido de cefaleia, uma cefaleia de aparecimento súbito, persistente, estrabismo súbito, porque pode ser um comprometimento neurológico. E, às vezes, no fundo de olho, você vai diagnosticar, né, e acelerar o diagnóstico. Não, eu ontem revi um menininho que estava no quarto semana de tratamento. Ele veio para mim porque uma queixa super comum, que era o aumento do piscar. Ele estava piscando muito e quando está vendo tela, então aquela criança que já entra, você fala, já sei, ela está com o olho seco porque está muito tempo na tela. Mas a gente vai fazer o exame oftalmológico completo. Quando eu terminei o exame oftalmológico, aquela mãe que estava achando que ia sair com uma receita de um colírio, saiu com olha, ele tem um edema de papila dos 2 olhos. E aí essa criança fez uma super investigação, foi na Laís, fez ressonância e tal, tudo normal, e era uma hipervitaminose. A mãe, com essa história de pandemia e vamos botar vitamina na criança para ela não ter doença, e aí a possibilidade dessa criança foi hipervitaminose. E qual a idade? 4 anos. Qual a idade? Devia estar piscando porque devia estar embaçando, né? Porque devia estar piscando. E já melhorou o piscar só tá usando Diamox. E também hipertensão intracraniana confirmada. Suzana, a última agora, então, uma dúvida. As lentes negativas da exotropia intermitente são prescritas mesmo sem miopia? Quanto que prescreve? Sim, mesmo sem miopia. A gente costuma dar 2 graus de desconto do que a criança tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança muito hipermétrope, o que não é o comum da exotropia intermitente, eu não vou usar uma lente negativa porque essa criança não vai conseguir vencer o grau dela e mais a lente negativa que a gente tem. O que a gente faz é assim, uma criança que seja plana é 0, não tem grau nenhum. Você pode dar uns 2 graus de miopia para ela vencer esses 2 graus. A criança tem mais 1, você pode dar menos 1, que aí você está dando menos 2 do módulo, né? E aí você pode fazer esse esforço de 2 graus. Mas isso funciona muito melhor para crianças pouco míopes ou planas, porque aí realmente faz diferença o esforço. Tá ótimo, então, Su, obrigada, tá? A gente vai entrar, então, agora com a Bárbara, que vai trazer aí mais 2 casos clínicos para a gente discutir. Boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer o convite por estar aqui hoje, agradecer a Viviane, agradecer a todo o comitê da SOPERJ e ajudar um pouquinho aí no que a gente puder. Esse caso clínico é sobre um glioma de quiasma óptico. Foi uma paciente de 5 anos, sexo feminino, branca, moradora de Nova Iguaçu. A queixa principal dela, quando ela chegou no consultório, era de baixa visão. Bárbara, só um minutinho, não está compartilhada a tua apresentação. Verdade, peraí, calma aí. Vê se agora foi. Não, ainda não. Foi, não? Não, a Suzana descompartilhou? Descompartilhou, né? Oi, doutora, está descompartilhado, doutora. Tenta abrir o compartilhamento? Abre só no arquivo agora. Clica no teu arquivo. Por que não está indo agora? Abre na área de trabalho, vê se vai à área de trabalho. Então, eu abri. Aqui. Agora foi, ótimo. Agora clica no arquivo, por favor. Agora bota em modo de apresentação. Apresentação. Pronto. Agora foi. Foi. Obrigada, Tia. Nada, bota só no primeiro slide, doutora, por favor. Foi. Então, glioma de quiasma. Uma paciente de 5 anos, sexo feminino, branca, moradora de Nova Iguaçu. A queixa principal dela foi de baixa visão. A mãe vem notando que há 1 ano a alteração no comportamento visual da criança, pois aproximava os objetos.
Na investigação, já tinha feito uma investigação oftalmológica prévia, que diagnosticou a baixa acuidade visual em ambos os olhos sem anormalidades, tanto na angiografia quanto na tomografia de coerência óptica. Os familiares trouxeram para uma nova avaliação, pois notaram piora visual. A criança informava ver parcialmente a imagem e ao exame mostrava-se cooperativa às solicitações e apresentava boa noção espacial durante a locomoção. No exame oftalmológico, foi realmente visto que ela tinha uma baixa acuidade visual em ambos os olhos. O olho direito era 20/400, o olho esquerdo era conta-dedos a 1 metro. A refração era uma hipermetropia leve e no mapeamento tinha uma discreta palidez de nervo óptico bilateral. Ela foi encaminhada imediatamente ao neuropediatra, que não observou alterações neurológicas significativas, exceto a baixa visão. Foi solicitada uma ressonância, que deu uma imagem sugestiva de astrocitoma pilocítico, glioma de baixo grau, situado em região hipotálamo quiasmática supracelular. Essa daqui são as imagens. Aqui está o glioma, aqui nessa imagem da tomografia, e aqui nessa região. A criança foi, então, encaminhada para o INCA e o tratamento de escolha foi quimioterapia. Houve uma redução do tumor, porém, a baixa visão se manteve. Essa criança está ainda em acompanhamento, está fazendo uso de recursos de baixa visão, mas o glioma está controlado. O glioma de nervo óptico é uma lesão infiltrativa mais comum do nervo óptico. A frequência varia na literatura em torno de 1 a 5% dos tumores intracranianos e de 3 a 6% dos tumores intraorbitários. Ele tem uma associação importante com a neurofibromatose do tipo 1, em mais ou menos de 25 a 30% dos casos. Pode se envolver em qualquer segmento do nervo óptico. O tipo mais comum do glioma em crianças é o astrocitoma pilocítico. Ele é um tumor benigno, porém ele pode apresentar um comportamento muito agressivo. Os principais sinais e sintomas são a diminuição da acuidade visual, alteração na visão de cores, perda de campo visual, principalmente quando tem acometimento do quiasma óptico, palidez ou edema do nervo, geralmente ocorrem quando você tem um tumor de localização mais anterior. Pode haver também uma proptose, um estrabismo ou um nistagmo, que são consequências dessa perda da função visual ou do tamanho do tumor e da localização. O que é importante a gente pensar quando a gente fecha um diagnóstico de glioma? É sempre procurar os sinais de neurofibromatose tipo 1, que pode ser um neurofibroma, as manchas de café com leite ou os nódulos de Litt. O diagnóstico é feito pela ressonância de crânio ou de órbita, que é altamente específico. A biópsia, ela só é reservada para os casos em que a radiologia é inconclusiva, que não é o comum. E o diagnóstico diferencial é feito geralmente com meningioma de nervo óptico ou com neurite óptica. O tratamento, no caso dessa criança, foi a quimioterapia, porque é um tratamento de escolha para as crianças abaixo de 6 anos de idade. Nas crianças acima de 6 anos, você pode fazer radioterapia. Não é feito nas crianças abaixo de 6 anos por conta da questão do desenvolvimento de efeito colateral. A ressecção cirúrgica, ela só é indicada se a lesão for confinada só ao nervo óptico e, mesmo assim, se houver uma baixa visão importante ou cegueira. Tirando essas indicações, não é feito ressecção cirúrgica. O prognóstico é em torno de 5% de mortalidade nos casos onde só o nervo foi acometido e de 50% da mortalidade quando o hipotálamo está envolvido também. Então, assim, essa criança já está em 3 anos de acompanhamento. Clinicamente, ela está evoluindo bem, exceto pela perda da visão mesmo. Tá? Esse foi o primeiro caso. O segundo é um caso de calásio. Uma paciente de 10 meses de idade, sexo feminino, branca, moradora do Rio. A queixa principal dela era uma bolinha no olho. A mãe observou 1 mês antes da consulta o aparecimento de lesão na pálpebra superior esquerda, com aspecto de picada de mosquito. Nega prurido ou dor local. Após alguns dias, houve aumento de volume, hiperemia leve e evolução para aspecto cístico com conteúdo amarelado. Então, a mãe iniciou um tratamento com compressa morna, porém não houve drenagem espontânea. Então, procurou um atendimento especializado com oftalmologista. No HPP, só tinha uma obstrução de canal lacrimal ao nascimento, que foi resolvido com a massagem. Aqui foi quando o quadro iniciou, aqui aparecendo uma picadinha de mosquito, aqui como ele foi evoluindo, aqui quando ele chegou na primeira consulta. Na avaliação oftalmológica,
fechou o quadro de cisto calásio mesmo na pálpebra superior do olho esquerdo. O restante do exame oftalmológico era compatível com a idade. A conduta, nesse caso, foi tobramicina pomada de 12 em 12 horas por 10 dias, calor local e higiene palpebral com shampoo neutro diluído. Aí aqui já era a evolução clínica após 3 dias de tratamento. Uma redução importante da lesão, ela teve uma boa resposta ao tratamento. Ainda, nesse caso, ela ainda está com uma lesãozinha residual, mas continua com compressa morna até que resolva tudo. O calásio, ele é uma inflamação crônica granulomatosa não infecciosa localizado na pálpebra, é causado por uma obstrução nas glândulas de meibômios com retenção de secreção sebácea, ocorre em qualquer faixa etária, podem coexistir várias lesões ao mesmo tempo, então você pode ter vários cistozinhos, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, eles acontecerem ao mesmo tempo. Ele tem uma característica recorrente, então, assim, quem tem calásio tem chance de ter um novo evento. Ele pode evoluir com uma infecção secundária, né? Você começa com um quadro inflamatório e acaba evoluindo com uma infecção secundária. E sempre pesquisar ametropias, porque ele também tem uma relação importante com as ametropias. O diagnóstico é basicamente clínico. O tratamento é com pomada de antibiótico e corticoide, principalmente quando você tem os casos de infecção secundária, e calor local. O calor é a medida mais eficaz para o tratamento do calásio, porque ele ajuda na vasodilatação e ele ajuda na absorção daquela secreção, ou até mesmo, em alguns casos, na drenagem espontânea. A exérese cirúrgica, ela só é feita quando o tratamento clínico não é eficaz e está trazendo algum tipo de desconforto e tudo, principalmente em criança, a gente tenta sempre a medida clínica, sempre que possível, porque para fazer a retirada cirúrgica numa criança é feita uma sedação, anestesia geral. Então, a gente sempre que pode, a gente opta por um tratamento clínico, mesmo que ele seja longo. E a injeção intralesional com corticoide, ela é pouco frequente, não é muito feita, por conta de efeito colateral também, e ela é mais indicada quando a lesão ocorre próximo às vias lacrimais. Mas não é uma coisa que a gente faça de rotina. A maioria dos casos se resolve realmente com tratamento clínico. E o que é mais importante, a resolução total do quadro pode levar meses, porque cria muita angústia na família, porque aquela bolinha está sempre ali, às vezes está mais inchada, às vezes está menos inchada, mas é assim mesmo, e a compressa morna vai ajudar muito na absorção disso mesmo, tá? Obrigada. Obrigada, Bárbara. Alguma pergunta com relação a esses quadros? Está travando. Só descompartilhar, por favor, doutora. Que não está descompartilhado. Vou tirar, peraí. Pronto, já foi. Uma coisa que o Alexandre perguntou aqui. Já fez alguma cirurgia de calásio em criança? Já, mas aí é sempre uma coisa um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que submeter a criança à anestesia geral. Então, assim, a gente só faz realmente nos casos onde é muito recorrente ou quando está tendo, assim, infecção secundária de repetição, que não está respondendo. A gente espera, às vezes, 4, 5 meses até tomar decisão realmente pela cirurgia. Eu lembro de eu ter tratado, acho que cirurgicamente, um calásio, mas era uma criança que tinha uma criança pequena, de 1 ano e pouco, que tinha um calásio enorme, que fez ele fazia uma lesão residual grande, aí você achava que ia diminuir, ele recidivava, então estava comprometendo a pálpebra superior desse bebê. E foi, eu não sei se Suzana já indicou alguma cirurgia para calásio em criança pequena, Suzana pode falar também, mas assim, na minha experiência, eu lembro de um caso em criança e aí um pouquinho mais já em adolescente que você consegue fazer com anestesia local. Mas em criança pequena eu tive esse um caso. O resto eu tento tranquilizar a família, que a questão é mais estética, e se você não suspeita que possa ser outra coisa sem ser calásio, que aí você tem que fazer
uma biópsia, né, uma investigação maior, eu normalmente conduzo também clinicamente. Suzana. Na verdade, de fato, a gente indica muito menos do que em adulto, porque, de fato, precisa, o que a Bárbara falou, precisa de anestesia geral. Eu recomendo para cirurgia apenas em 2 situações. A primeira é quando tem oclusão do eixo visual, ou seja, a criança está com o olho tampado pelo calásio. Aí ela pode... Esse bebê aqui estava comprometendo muito a pálpebra, estava enorme, e não melhorava, e que a gente teve que intervir. Aí a gente tem o risco da ambliopia por privação. Então, realmente... Ele pode até induzir um astigmatismo ali por pressão na córnea e tudo. E outro, exatamente. Ou quando eu tenho muito astigmatismo induzido. Então, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, na verdade, eu tenho uma paciente que tem blefarofimose congênita. Ela tem uma blefarofimose congênita, que é uma pálpebra mais fechadinha, enfim, uma alteração genética. Essa criança tinha 1 grau de astigmatismo em cada olho. Ela fez um calásio que nem é grande, só que como ela tem a pálpebra mais fechada, o calásio está apertando, ela ficou com 3,5 de astigmatismo. Então, é uma criança que também tem o risco de ambliopia pela refração, ainda mais que é um astigmatismo muito irregular. Então, realmente, esses 2 casos, indução da visão ou de indução de astigmatismo significativo, aí a gente acaba indicando mais do que o tratamento cirúrgico do que o clínico, né? E que não são comuns, né? Não. São casos que são exceção à regra. E uma coisa que eu acho importante, assim, até do pediatra saber, a gente vê muita mãe, os pais fazendo compressa morna, molhando uma gás, um algodão na água morna e colocando. Aquele em 30 segundos vai estar gelado. Então, não é um calor efetivo. É a gente lembrar, e o pediatra, quando orientar o calor, que faça com uma bolsinha de água morna, com aquele gelzinho que pode ser gelo, mas você pode esquentar no banho-maria, que é um calor que vai ficar contínuo ali pelo menos uns 10 minutos. Né? Eu aprendi com uma paciente, tem muitos anos, eu uso muito, é o ovinho cozido. Você pode cozinhar o ovo, deixar ele na casquinha, guarda na geladeira e durante uns 2, 3 dias você pode usar o mesmo ovinho, aquecendo ele no banho-maria, e que aí ele também mantém o calorzinho ali um tempo prolongado. Então, na hora de falar, faz o calor, mas orientar que o calor seja feito de forma adequada também, né? Porque a molhar na aguinha e colocar o calor logo esfria, então aquilo não vai ter eficácia. E a ADI perguntou até que idade esse calásio pode persistir. Na verdade, o calásio ele pode aparecer em qualquer idade. É mais o tempo que ele leva de duração do que realmente a idade que ele vai definir o tratamento. Que ela perguntou quanto tempo. Às vezes ficam muitos meses, né? 6 meses. Às vezes até 6 meses esperando para poder ver se melhora. É muito individual, né? Isso que a gente vê. Às vezes fica aquela coisa pequenininha ali, eventualmente aumenta, e você regride até que ele reabsorve todo. O ovinho, Alexandre, é com a casca. A gente guarda com a casca. Tá? Pode falar, Suzana. Uma outra coisa que também aprendi com a vovó, também que você pode fazer, é papa de farinha, né? Farinha misturada com água, bota num saquinho plástico e aquilo também fica bastante tempo. A gente tem visto muita criança com muita blefarite descontrolada e muito ordelo agora na pandemia. A gente tem algumas causas para isso estar acontecendo. A primeira causa é que as crianças estão mais estressadas, e a gente sabe que a blefarite piora com estresse. Outra coisa que tem um pessoal pensando muito e trabalhando nisso é que o uso da máscara muda a microbiota do olho. Então, é uma outra coisa. E até também aos tecidos, ao material que eles estão utilizando, né? O ressecamento do olho pelo ar. A dinâmica do piscar que está dificultada, porque as crianças estão muito em tela o dia inteiro na escola, online, e mais a diversão na tela. Então, a gente tem visto muitas crianças com calásio de repetição. Aquela criança que tem um calásio de um lado, daqui a pouco tem outro. Você resolve aparece. Então, você também indicar uma cirurgia por uma patologia que daqui a pouco pode estar aparecendo em outra localização da pálpebra no outro olho, e aí você vai anestesiar de novo. Então,
o ideal é ter paciência, ter calma e tratar clinicamente. É assim, é o que eu penso, né? Minha conduta. Tá ótimo. E só uma coisa que eu queria também reforçar, no primeiro caso da Bárbara, da criança do glioma, como é importante você valorizar o comportamento e histórico familiar, porque era uma criança pequena que era difícil de colher a acuidade visual, né, Bárbara? Tinha 5 anos. 5 anos. A criança, pela baixa visão, estava super agitada. Ela era muito agitada, exatamente. Então, até o neuro que viu também achou, olha, acho que não tem nada. A criança está agitada. Ela se muito bem espacialmente. Exato, num ambiente novo, ela conseguia se mobilizar muito bem, ela não mostrava dificuldade visual. Mas aí você valorizar o que traz a família, não achar que a criança que é mimada, né? Porque ela estava agitada pela baixa de acuidade visual. E ela já vinha com dois exames oftalmológicos normais, exames de imagem normais. Então, assim, ficava mais ainda aquela dúvida se era ou não era realmente uma questão pessoal, né, dela mesmo, ou se era uma baixa visual. Se ela não queria falar ou se ela não estava vendo. Exatamente. É valorizar o histórico que a família traz também, a parte comportamental da criança, e continuar a investigação, né? Então, tá ótimo. Gente, agora eu vou trazer 2 casos para vocês, são rápidos, para a gente encerrar. Aqui, então, é o nosso caso, o 11º caso de hoje. É uma criança, um recém-nascido, que foi internado na UTI neonatal logo após o nascimento por prematuridade de exposição vertical à sífilis. Doutora Viviane, Oi. Desculpa interromper, é que não está em tela cheia. Desculpa. Foi? Foi, agora foi. Esqueci, obrigada. Não. Então, era um recém-nato internado em UTI neonatal ao nascer, prematuro e por exposição vertical à sífilis. Era um bebê que tinha um quadro de sífilis sistêmica, ele já foi direto da sala de parto para o UTI, era uma história materna, gesta 1 para 1, aborto 0, a mãe tinha 4 consultas de pré-natal, foi um bebê prematuro tardio, com 33 semanas e 4 dias de idade gestacional e 1,950 kg de peso de nascimento, a IG. Um apigar bom, e essa mãe tinha um VDRL negativo que positivou, foi 1/64, 12 dias antes do parto. Então, o bebê nasceu com hepatos pleno, aquela condição toda sistêmica de sífilis sistêmica neonatal. E tinha uma história negativa familiar, que a gente foi ver depois, por alterações oftalmológicas significativas. Foi rastreada, tinha ultrassom de transfontanela normal, um BER e uma emissão autoacústica normais, teste do pezinho normais também. E por conta da sífilis, da infecção congênita, foi solicitado pela equipe um primeiro fundo de olho, que foi feito com 2 dias de vida, no momento ainda do bebê bastante gravezinho dentro da UTI, em assistência ventilatória e séptico. E ele apresentou essa imagem aqui. Em olho direito, por acaso nesse dia eu consegui registrar, estava com equipamento, a gente vê nervo óptico, vascularização retina, estava tudo ok. E no olho esquerdo eu me deparei com essa imagem aqui. Uma imagem branco-amarelada, sem bordos muito definidos. Era um exame mais difícil por conta da assistência ventilatória que a criança estava, do quadro clínico todo dela mais grave. E aí isso daqui me deixou assim, o que será isso? Isso não é pela sífilis. E aí eu fiquei pensando, discutimos com a equipe, esse exame foi dia 30 de dezembro, que poderia ser algum outro tipo de TORCH, que às vezes a gente vê essas infecções congênitas se associando. Eu fiquei preocupada com infecção por toxoplasmose. A gente continuou acompanhando, eu falei com a equipe começou a rastrear TORCH. Uma semana depois, a lesão mantinha com esse mesmo aspecto, e por conta de ter vindo tudo negativo para toxoplasmose, a equipe de pediatria achou melhor continuar investigando e a gente não tratou toxoplasmose. Não entrou com os quimioterápicos. Com 20 dias de vida,
no novo exame, essa lesão aumentou, ela começou a apresentar elevação, ela não apresentou pigmentação, que eu esperaria de uma corioretinite, uma retinite por uma infecção congênita, e apareceu uma lesão em olho esquerdo, em olho direito. Então, foi esse. Aí eu voltei, peguei equipamento e voltei para fotografar, porque com o bebê mexendo e tudo, essas imagens às vezes são difíceis da gente avaliar na hora, porque a gente examina esses bebês acordadinhos. E aí, na imagem, quando você faz a imagem, você fecha a imagem ali estática, você consegue avaliar melhor, a imagem já tinha se modificado, a imagem, como eu falei, tinha aumentado. Aqui, talvez não fique tão evidente quanto fica para a gente olhando no retinógrafo portátil, mas essa lesão ela ficou elevada, a gente consegue ver aqui, olha, o vaso sanguíneo subindo, e aí a gente, que já estava com uma pulga atrás da orelha, a gente, então, levantou a hipótese de retinoblastoma, que era uma coisa que a gente já vinha pensando dentro da internação desse bebê, e aí esse bebê foi encaminhado. Na hora que ele teve alta, ele já foi amarrado para ir para o INCA e foi confirmado o diagnóstico, então, de retinoblastoma. Só para a gente lembrar, o retinoblastoma é o tumor intraocular mais frequente, maligno, mais frequente na infância. Ele tem várias causas, mas a autossômica dominante é a predominante. A incidência no Brasil a gente não tem, se vocês forem estudar, a gente pega vários números de incidência, vários valores, mas normalmente varia nesse padrão aqui, de 1 para cada 10 mil a 1 para cada 34 mil nascimentos vivos. Faz aqui, numa bibliografia, fala em até 11% de todos os tumores pediátricos, mas na maioria fala em volta de 4% dos tumores pediátricos. Pode ser esporádico, que é responsável por até 60% dos casos, ou familiar até 40%, e unilateral até 70% dos casos, ou bilateral até 30%. Esses números aqui também vão variar de acordo com a referência. 60 para 70, para 50, aqui 70, 65, varia bastante. E quais são os achados clínicos? Leucocoria, estrabismo, bufitalmo, glaucoma secundários. Lembrando que todos esses achados clínicos que a gente vê descrito na literatura são achados clínicos quando o tumor já está grande. Então, que ele fica tão evidente ou que ele causa uma perda de acuidade visual tão grande que a criança começa a desviar o olhar, ou você já vê a pupila branca, que é a leucocoria. Então, já são casos mais avançados do tumor. Então, o que eu quis trazer esse caso aqui para a gente discutir, né? Para a gente começar a pensar. Essa é uma lesão que você só encontra nos estágios iniciais se você procurar. Então, a gente vai ter na literatura casos de idade de apresentação, mas que já vão ser na idade de apresentação em que o tumor já está grande, você já tem outros parâmetros para seguir do que a pesquisa dele ainda na fase inicial, que seria o exame da retina. Esses tumores, eles podem a gente já tem alguns casos de bebês que nascem com eles são mais frequentes antes de 2 anos de idade, então, normalmente, mostrando que eles já aparecem nos primeiros meses de vida, mas são mais frequentes até 4 a 5 anos, principalmente abaixo de 2. E a gente ressaltar a importância do reflexo vermelho após o nascimento, de que mesmo tendo sido feito ao nascer, na maternidade, que o pediatra, durante as consultas, continue fazendo, apesar de que o retinoblastoma, geralmente é mais periférico, inicialmente, ele não tende a ser uma lesão central, a gente, no reflexo vermelho, você vai pegá-lo, mesmo que já mais avançado e comprometendo o eixo visual, porque o pediatra não vai fazer com dilatação o reflexo vermelho, mas você vai pegar antes do que essa criança apresente uma queixa e a família já traga para a gente com uma queixa. E lembrar que toda alteração oftalmológica deve ser encaminhada ao especialista. Como a Suzana já falou, um caso de estrabismo pode ser o olho desviando
por falta de acuidade visual que não fixa o olho, e a gente, às vezes, pode achar um tumor, um retinoblastoma, comprometendo essa retina, o olhinho desse bebê. Nesse caso aqui, desse bebezinho, como é que ele está agora? É assim, eu falo que a sorte dele foi ter tido sífilis, porque era um bebê que normalmente, na maioria dos serviços, não teria indicação de ter feito fundo de olho. Então, seria um bebê que passaria sem diagnóstico precoce. Apesar de que eu vou conversar ainda com vocês, a gente indica o fundo de olho para prematuro de 33 semanas, na maioria dos serviços não. E na maioria das famílias, essas crianças com 33 semanas, na época de você rastrear a retinopatia, eles já vão ter tido alta da UTI neo. Então, muitos bebês não vão ao consultório para fazer esse fundo de olho. Então, a gente discute muito que a sorte desse bebê foi ter tido a sífilis, e uma sífilis que fez ele ficar internado e que foi pedido fundo de olho. Então, sempre no tratamento do retinoblastoma, você tenta primeiro preservar a vida, quer dizer, você pegar antes que ele tenha infiltração para o sistema nervoso central através do nervo óptico, antes que ele faça metástase sanguínea. Em segundo lugar, preservar o globo ocular e, por último, a gente preservar a visão. É exatamente essa sequência de preocupação. Nesse olho esquerdo, essa criança, a acuidade visual dela, ela perdeu, ela não tem visão desse olho, mas ela manteve o globo ocular. E aqui no olhinho direito, como ele é fora da mácula, aqui da área do nervo óptico, esse olho, ele continua com a visão ok. Eu tenho um caso no consultório muito parecido, um bebê que chegou para a gente um pouco maior do que esse, com alguns meses, Bárbara até viu também, a gente viu também a lesão bilateral, uma era grande, comprometendo mácula também de um olho. Esse bebê preservou o globo ocular, mas nesse olho ele perdeu a visão, mas no outro olho ele tem uma visão útil muito boa. Essa criança está com uns 5 anos agora, então com uma vida normal por conta da visão preservada no olho contralateral, que tinha uma lesão menor. Então, esses são os casinhos para a gente ficando aqui, a preocupação da gente passando para vocês. Hoje em dia a gente discute muito indicação de fundo de olho, se deveria ser uma indicação de fundo de olho universal ou não, só o reflexo vermelho. A gente sabe que em saúde pública a gente não tem, aqui no Brasil, provavelmente nenhum lugar do mundo, condições de RH, de pessoas para fazer fundo de olho em todos os bebês, mas isso é uma discussão que vai correndo não só aqui no Brasil, na América Latina, mas no mundo todo. Qual a indicação de se ampliar essa indicação de fundo de olho? A gente tem indicação ampliada de fundo de olho não só em prematuro, mas em casos de doenças genéticas familiares, de malformações familiares, mas a gente tem casos desses que são esporádicos e que de malformações, de crianças que poderiam entrar em tratamento precocemente, a gente não consegue. Então, os trabalhos que mostram, que fizeram fundo de olho universalmente, mostram que a grande questão são hemorragias devido ao parto normal, hemorragias de retina, e que, na maioria das vezes, elas regridem e evoluem muito bem. Mas tem uma parte dessas hemorragias que podem acometer a mácula, e se elas persistem mais de 3 meses, como acontece em alguns casos, ela pode comprometer a acuidade visual da criança, causando ambliopia também. A gente encontra, às vezes, crianças que vêm grandes, com lesões de malformações, lesões extensas de nervo ópticos e que não foram diagnosticadas. A gente, às vezes, pega crianças com lesões por torte, principalmente toxoplasmose, é uma doença que eu tenho muito medo, que às vezes lesão no olho e a criança não tinha nenhum diagnóstico antes, porque os exames às vezes são inconclusivos, séricos, são negativos e você tem que rastrear muito para chegar lá. Então, a gente está pensando nisso, está pensando que a gente está numa fase em que a telemedicina ela já está aí acontecendo em várias especialidades. Então, que se comece essa discussão da validade da gente estar rastreando um pouquinho mais a fundo e ampliando um pouquinho mais a nossa gama de pacientes que são submetidos a fundo de olho ao nascimento. Enfim, agora é o 12º caso
encerrar, de um recém-nascido também. Foi internado na UTI neonatal por prematuridade e desconforto respiratório precoce. Foi um parto normal, a mãe tinha mais de 6 consultas de pré-natal. Foi um bebê de 34 semanas, 1,810 kg, um PIG limítrofe. Quase a IG, mas ele já era considerado PIG. Um bom Apgar, e internou na UTI, fez um quadro de membrana hialina, ficou 14 dias em CPAP, foto por 4 dias, sepsis suspeita, fez 10 dias de AMP Genta, teve alta com 19 dias de vida. Uma história familiar negativa para alterações oftalmológicas significativas, ultrassom e teste do pezinhos normais. Esse bebê, ele veio para fazer fundo de olho, a mãe veio um pouquinho antes, entre a 4ª e a 6ª semana, ela veio com 26 dias, na 4ª semana direitinho. Ela veio para a gente fazer o fundo de olho dela, porque a equipe encaminhou por conta de retinopatia da prematuridade. E qual foi, então, o exame de fundo de olho que a gente acha nesse bebê pela primeira vez? Aqui está o nervo óptico, a vascularização de retina, que vocês veem que é uma vascularização que acaba aqui, olha, muito próxima ainda ao nervo óptico, nos 2 olhos, tem um pouco de tortuosidade, um pouco de engurgitamento, e se vocês perceberem aqui, o nervo óptico, ele está desfocado aqui, ó. Ele tem um espessamento do vítreo nessa área. Isso não era esperado para a gente encontrar num bebê desse tamanho. Normalmente, quando a gente vai examinar um bebê com mais de 1,5 kg, 1,8 kg, 34 semanas, a gente já vai examinando achando que não vai encontrar nada. E aí a gente se surpreendeu quando encontrou isso daqui. Então, esse bebê, nesse quadro, nós resolvemos tratar esse bebê com laser. Ela teve que fazer 2 tratamentos. Ela respondeu, melhorou aquele engurgitamento, a tortuosidade, que não eram enormes, mas que ela tinha, melhoraram, só que aquela proliferação do vítreo, aquele espessamento que ficou estável, depois voltou a aumentar, nós resolvemos submeter a laser de novo, porque aí a gente anestesiou, examinou melhor essa criança paradinha e fez mais um pouco de laser em áreas que normalmente a gente não costumaria fazer, porque a criança não tinha muita delimitação de onde aplicar o laser. E aí, qual é a discussão? Essa criança é ROP ou essa criança é uma vitreoretinopatia exudativa familiar, que é uma doença da prematuridade, a ROP, e aqui uma doença genética. Pelo protocolo nosso brasileiro, da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Oftalmopediatria e Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nosso corte para rastreamento de ROP é um peso de nascimento menor ou igual a 1.500 gramas ou idade gestacional menor ou igual a 32 semanas. No Rio, por conta de um trabalho que a doutora Andréazin fez extenso, que foi publicado, se eu não me engano, em 2005, 2006, teria sido perdida uma criança com retinopatia grave se o corte ficasse em 32 semanas. Então, ali orientava o nosso trabalho no Rio, no nosso corte no Rio, a ficar em 34 semanas. E assim, nós, o nosso grupo, a gente vem mantendo o nosso corte em 1.500 ou 34 semanas. Então, essa criança foi encaminhada para a gente rastrear, porque nessa maternidade onde a gente faz o screening, a gente faz o corte com 34 semanas. Mas são bebês que, como são grandes, têm alta da UTI, é mais rápido, e assim, corre o risco das mães não voltarem para rever, porque elas já estão em casa. Fatores de risco é orientado nesse corte aqui, que bebês maiores, mas que tenham fatores de risco, sejam encaminhados também, até 36 semanas e até 2 quilos de nascimento. Só que esse é um bebê, assim, que não teve 3 semanas de oxigênio, foi um bebê que não teve nenhuma complicação outra maior, não foi transfundido e teve alta rápido da UTI. Então, é um bebê que, normalmente, se eu usasse esse corte aqui, ele não entraria nos fatores de risco. E o mais importante na prevenção da cegueira na ROP é o diagnóstico e tratamento no momento adequado. A vitreoretinopatia é uma doença hereditária rara. Ela geralmente é autossômica dominante, mas ela pode ser recessiva, ela pode ser ligada ao X. Ela é bilateral, mas normalmente assimétrica,
sendo que tem um trabalho retrospectivo que fizeram, que quase em 50% dos casos ela era simétrica, ela não foi assimétrica. É caracterizada por uma alteração na angiogênese da retina, pode evoluir com exudação e descolamento tracional. E aqui é onde ela se confunde com a ROP, porque ela não vasculariza a periferia da retina, ela pode sofrer exudação, proliferação de vítreo e fazer descolamento de retina tracional. E com isso foi criado uma entidade, um trabalho que teve em 2016, em que eles usaram o termo Hopper, que muitas vezes é difícil da gente separar e conseguir discriminar se aquele caso é uma retinopatia ou é uma vitreoretinopatia familiar. Normalmente, a vitreoretinopatia familiar, a gente fecha o diagnóstico porque era uma criança a termo. E nesses casos em que ela acontece no prematuro, que ela pode acontecer, fica difícil de você separar o joio do trigo. O que seria ideal para a gente diferenciar? Seria se você pudesse fazer uma uma angiofluoresceinografia da retina, porque aí é bem diferente o que você vai encontrar nos vasos de uma retinopatia da prematuridade e o que você vai encontrar nos vasos na FIVA. Mas a gente aqui no Brasil não tem como fazer retinografia, principalmente no serviço público, num bebezinho. Você tem que fazer uma anestesia geral, você tem que levar para um serviço que tem esse equipamento dentro de um centro cirúrgico que a gente não consegue fazer. Então, a gente tenta jogar um pouquinho com a clínica e a parte genética também, a gente não tem acesso no serviço público para investigar a FIVER. Então, é a gente lembrar que essas doenças existem. Aqui, então, eu quis trazer, porque mais um caso que ficaria sem diagnóstico se a gente não tivesse o nosso corte de screening dessas crianças aumentado, mais alargado. Isso é o último exame dela agora, dia 16 de outubro, 3 semanas após o segundo laser. De qualquer maneira, ela está evoluindo aqui com uma proliferação vítrea, aqui uma trave de papila, aqui, olha, se estendendo. Pode ser da FIVER. Eu, pessoalmente, acho que ela pode ser mais para, vou até ouvir a opinião depois da Suzana e da Bárbara, mais para uma retinopatia do que para uma FIVER, mas eu não posso afastar. E a nossa decisão até de fazer laser é porque, se é FIVER, o laser tem uma indicação maior nessa fase do que o antiangiogênico, porque o FIVER, nas fases iniciais, ele não tem um componente de neovascularização, só seriam umas fases finais e alguns trabalhos que fazem antiangiogênico, mas não é ainda estabelecido se ele tem uma validade grande na vitreoretinopatia. Como era uma criança de serviço público e conseguiu um antiangiogênico, também demoraria. A gente, então, optou por fazer o laser, porque contemplaria as duas doenças. E os vasos não estavam na zona 1, que a gente chama da ROP, já estavam um pouquinho já no início de zona 2. Então, uma criança que a gente está acompanhando, a gente ainda não sabe como vai ser o desfecho, mas é uma grande probabilidade de ficar com alguma alteração visual, uma criança que pode ser que precise de uma intervenção aí cirúrgica maior para liberar traves, para mexer nesse vítreo aí. A gente ainda tem que ver como é que ela vai evoluir semana que vem. Então, a indicação, a discussão que eu queria trazer para vocês é isso, é a gente lembrar dessas questões da retinopatia, que é importante cada lugar, cada serviço, cada cidade ter uma noção da epidemiologia da retinopatia, porque a gente sabe que ela é diretamente ligada ao nível do cuidado neonatal. Então, a gente, na América Latina, tem crianças grandes que fazem ROP, diferente dos países desenvolvidos, em que os bebês que fazem retinopatia grave são os bebês bem menores, em idade gestacional e principalmente em peso. A gente lembrar que as doenças genéticas, elas têm que ser rastreadas, a gente tem que estar de olho, apesar de que esse trabalho retrospectivo que eu falei, esses bebês prematuros que fecharam como FIVER pelo diagnóstico, pela retinografia, com angiofluoresceinografia, eles não
só tinham histórico familiar em 26% dos casos. E em 70% dos casos não havia histórico familiar para a doença. Então, mais uma vez falando, nem todas vão dar sinais ao nascimento dentro do primeiro ano de vida, mas da importância desses casos a gente conseguir pegar se a gente faz um fundo de olho nesses casos mais precoces. E sempre a importância do reflexo vermelho e de encaminhar todas essas alterações, todas as suspeitas ao especialista. Então, era isso. Obrigada. E vamos ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer colocar alguma questão. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Tem uma pergunta. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Fechei, né? Não. Fechei? Certo. Fechou, doutora. Fechou. Tá. Então, vamos lá. Pode falar, Suzana, e depois a gente responde aqui. Não, a pergunta não é um retinoblastoma. Sim. E o diagnóstico foi feito com ultrassom, ainda sobre o caso do retinoblastoma. Isso. O retinoblastoma, mais comumente, ele é unilateral do que bilateral. Quando ele é bilateral, tem uma possibilidade maior dele ser genético, dele ter um histórico familiar. O ultrassom, ele ajuda para a gente ver se tem calcificação na lesão. Esse bebê, como a suspeita era muito grande, eu já passei imagem para a equipe do INCA, eles também já acharam que era, então ele já foi direto encaminhado para lá. Então, lá eles já fazem o exame sedado, eles provavelmente fizeram ultrassom, normalmente complementa com ressonância e se evita a tomografia, que também daria o diagnóstico, mas para evitar mais irradiação numa criança que já tem uma alteração maligna. E assim, como que essas coisas pegam a gente assim, de surpresa, né? E quando eu olhei, eu falei, na primeiro exame, em nenhum momento eu pensei que pudesse ser retinoblastoma. Então, uma criança prematura, tardia, mas prematura, já tem sífilis. Você ainda pensar que tem uma terceira coisa ali, né? Então, eu falei, vamos ver se é um TORCH. A equipe foi rastreando, não foi achando, a equipe, mas não é tóxico, gente, mas tóxico engana, é difícil, vamos ver, e a gente continua acompanhando. E aí a gente realmente, aí quando começou a evoluir, não, parece um retinoblastoma, fizemos a imagem, então quando a criança teve alta, ela já saiu encaminhada. Mas o ultrassom realmente faz parte da investigação diagnóstica, junto com a ressonância. E aí quando você manda para o INCA, eles já resolvem tudo lá, realmente é um serviço assim, que funciona de excelência, público no Rio de Janeiro, eles não têm marcação, a criança é encaminhada para um ambulatório de triagem, isso que funciona, acho que só não funciona um dia na semana. Você encaminha com uma cartinha, os pais chegam lá, eles já avaliam e a criança imediatamente começa a tratar. E aí, vocês acham que é HOP ou é FIV? Assim, eu acho que é muito complicado de você, pelo exame de assim, tão precoce, você só pega porque você já examinou. Se você pega lá na frente, já vai estar com um quadro mais característico de uma coisa ou de outra, né? Interessante, super interessante. Acho que, de repente, uma avaliação com o geneticista também poderia dar uma ajuda para a gente. Eu sei que é difícil. Até já encaminhei, mas é difícil no público ela conseguir marcar, mas eu já soube que no público não consegue a avaliação genética, acho que não tem dos marcadores para você fechar como FIV, mas vai tentar. Mas essa história de lembrar o pediatra, de pedir, né, já que o foco é esse, pedir para repetir o reflexo vermelho, é super importante mesmo. Fez na maternidade, ainda tendo o primeiro ano de vida, numa consulta, custa 2 segundos do teu tempo, então eu acho que vale a pena. 6 em 6 meses, nos primeiros 2 a 3 anos de vida, eu acho super importante, super válido. A gente está lembrando aí dessas indicações desse fundo de olho mais abrangente, né, para esses bebês. Foi ótimo, parabéns.
Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta? A gente agradece quem ficou até o final aí com a gente. Foi um prazer. Obrigada, Diego. Obrigada. Obrigada aí. Obrigado, doutor. Vou estar encerrando aqui, então, tá? Tá ótimo. Vamos encerrar, gente. Boa noite, boa semana.